Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor, e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre curvas e sobre o perigo das curvas quando a gente está pensando no circuito de tráfego, curvas a baixa altura, principalmente curvas de grande inclinação a baixa altura. Como vocês já devem saber, a gente tem três tipos principais de curva, que são as curvas de pequena, média e grande inclinação. E dependendo dessas curvas, a gente consegue alterar a nossa velocidade de stall, porque as asas elas vão estar em inclinações diferentes em relação ao vento relativo, e isso significa que a gente vai mudar um pouco a nossa velocidade de stall. A velocidade de stall, ela aumenta conforme a gente aumenta a inclinação das curvas até o momento que o avião vai entrar em parafuso, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi a curva de pequena inclinação, que é a curva que a gente toca a ponta da nossa asa na linha do horizonte. Uma curva calminha, tranquila, nada de muito bizarro. Depois eu mostrei a curva de média inclinação, que já é uma curva que a gente vai focar em botar o nosso montante da asa, que liga a asa à fuselagem, paralelo ao chão, né? E a gente faz a curva de média inclinação. E posteriormente eu fiz uma curva de grande inclinação, que já é uma curva que a gente vai tentar cortar o horizonte com a raiz da nossa asa. E claro, como eu falei para vocês, se a gente faz uma curva de grande inclinação, a nossa velocidade de stall vai aumentar. Até um momento que a gente vai estolar, e no caso a gente pode entrar em parafuso. E esse que é o grande perigo de quando a gente está pensando em curvas de grande inclinação a baixa altura. E você pode estar se perguntando por que eu vou fazer uma curva de grande inclinação a baixa altura. O maior exemplo disso é o próprio circuito de tráfego, que às vezes a gente vai entrar muito perto da pista e vai querer fazer um curvão para a gente alinhar logo, ou até na final, quando a gente está saindo da perna base para a final, a gente passou um pouco da pista, vai querer meter um curvão para tentar achar o eixo de pouso ali da pista. E, basicamente, quando a gente faz um curvão a baixa altura, buscando ali o eixo da pista, ou buscando ajeitar o nosso circuito de tráfego, a gente entra nessa situação crítica que eu mostrei para vocês no vídeo, que dependendo da velocidade que a gente tiver, e dependendo, claro, da velocidade de stall da aeronave, a gente consegue entrar numa situação de stall e até entrar numa situação de parafuso, que é o pior cenário possível, porque você vai estar a 500, 400 pés para tocar na pista e entrar no parafuso. Então é uma coisa que a gente precisa treinar quando a gente está voando, porque a gente precisa evitar e ter essa consciência de que se eu chegar desalinhado para um pouso, arremete. Não tem que nem pensar muito sobre. Você dá motor e vambora, sabe? Tipo, não tem que ficar buscando eixo de pista se você tiver que meter um curvão, se você estiver muito perto, porque no pouso a gente está abaixo com pouca velocidade. E o que eu quis mostrar no exemplo é exatamente isso. Se a gente estiver abaixo com pouca velocidade e entrar no parafuso, acabou. Não tem muito o que fazer. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta o que você achou, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, e você me encontra em todas as redes sociais como Professor nas Alturas.